teoria de voo e aerodinâmica. Então a gente vai ver nesse capítulo aqui a dinâmica de voo e controle. Bom, dinâmica de voo e controle. A gente tem envolvido nessa atividade, né, alguns sistemas que vão permitir que a gente faça o controle da nossa aeronave, tanto ao mesmo tempo, né, concomitantemente, quanto separadamente. Então a gente pode ter aí a utilização de uma ground station, que seria o que, pessoal? A ground station é uma estação em terra, né? Bem literalmente falando, é o que? Nada mais do que nós termos um aparato computacional, né, que nos permite, através de uma interface, a interação com a aeronave, seja de visualização de dados, né, seja modificação de parâmetros de voo, planejamento de novas rotas, planejamento de voo em si, né, bem como a visualização de todo o comportamento dos sensores que estão embarcados na sua aeronave. A gente tem o monitoramento, né, que pode ser um monitor, na verdade, que está visualizando ali a imagem da câmera que também está embarcada no seu equipamento. E a gente tem os controles, né, os radiocontroles, que já são esses dispositivos, né, mais simplificados, vamos dizer assim, porém com várias funções, né, várias chaves, né, stick de comando, de controle, enfim, potenciômetros, e a gente vai ver um pouco mais sobre isso aqui. Bom, a gente pegou o exemplo para mapeamento, pessoal. O que se utiliza muito, né? Mapeamento, já que é uma área onde a utilização de VANTs, né, e drones está sendo muito explorado. A gente tem aqui a Ground Station, é um notebook com uma plataforma open source, uma plataforma de download gratuito, que é o Mission Planner, que está servindo de Ground Station. A gente tem um rádio controle e a gente tem a aeronave, tá? Pode ser feito um voo para mapeamento apenas com o rádio controle e a aeronave? Sim, você pode fazer, né? Porém, primeiro você vai ter que fazer o planejamento do seu voo aqui na sua estação, tá? Mesmo que você não esteja voando, você faz o planejamento, joga, né, faz o upload desse seu planejamento para a controladora de voo embarcada no drone, na aeronave, seja ela fixa ou multirotor, né? E a partir daí você vai a campo, né, até o local de voo somente com o seu rádio controle e a sua aeronave. Lá no momento oportuno você aciona a chave no seu rádio, onde o equipamento vai iniciar o processo de voo autônomo ali. Então aqui um pequeno vídeo só para demonstrar como funciona, né, essa dinâmica toda. Então, geralmente esses asa fixa eles são lançados manualmente, né? Você pode ter também ali um sistema de rampa que faz o lançamento automático. E aí, após lançada, a aeronave vai fazer ali, né, vai seguir as rotas que foram traçadas no seu planejamento de voo. Seguiu as rotas, efetuou a atividade, seja ela de foto, filmagem, né, a aeronave ela retorna automaticamente. Esse aqui é uma imagem, pessoal, eu vou voltar aqui na imagem para a gente ver. É uma imagem do Mission Planner, né, que é um programa, é uma interface free, é uma interface gratuita que nos permite fazer aí, enfim, diversas atividades, diversas aplicações, diversos procedimentos, programações com os nossos drones, tá? Os nossos multirotores e os nossos aviões aí. Vamos dar seguimento aqui no vídeo. A aeronave ela volta e aterriza automaticamente, né? Caso você queira intervir no processo de aterrissagem, você também pode fazê-lo sem problemas. Feito aí o voo, tá? Essa dinâmica de voo e controle, a gente também vai ver aqui um outro exemplo que são mais voltados para inspeções, tá, pessoal? Aqui é um voo de inspeção em linhas de transmissão, né? Foi um voo que nós mesmos fizemos. Em linhas de transmissão, como você vai fazer um voo mais próximo, né, e uma captação de imagens mais detalhada, né, você tem que usar
um multirotor. Não tem como você passar e parar com uma aeronave asa fixa, obviamente, né? Então é necessário um multirotor para que você possa aí, percorrer todo o trecho que quer ser inspecionado, né? Que o seu cliente ali que ele contratou quer que você visualize os pontos chaves ali das torres de transmissão, né? Das torres de energia, ou seja, torres também de comunicação, enfim, tem diversos tipos de serviços, né, de inspeção que você vai utilizar uma aeronave multirotora. E um detalhe importante a ser comentado é, muita gente pergunta, mas e a questão da interferência das torres de transmissão, né, das torres de energia, na verdade, possui interferência? Bom, pessoal, geralmente essas torres de alta tensão, né, essas torres que ficam aí nas periferias das metrópoles, das cidades, e fazem o serviço de distribuição, são torres de alta tensão. Esses fios, né, eles não têm uma corrente muito alta, eles têm uma tensão alta. A voltagem, geralmente, tá? A voltagem ela é muito alta, porém a corrente não é. A corrente, geralmente, ela é baixa. Então, a corrente é é a grandeza que nos causa ali, que gera, né, o campo eletromagnético. Então, quanto maior a corrente, maior é o campo. Se a corrente é pequena, menor é o campo eletromagnético, e é o campo eletromagnético que vai interferir nos seus sensores, principalmente no magnetômetro aí, que é a bússola eletrônica, né? Então, geralmente não interfere, tá? Não vai ter interferência no seu equipamento por estar fazendo voos ali próximo às torres de alta tensão. Agora, isso varia, né? Então, aí como é que eu faço para fazer um voo seguro? Você tem que verificar ali quais são as especificações daquelas torres, né, junto com a empresa que solicitou o serviço. Que tipo de tensão, que tipo de corrente que está passando por ali. E daí você já consegue saber se vai ter interferência ou não. E sempre fazer um voo, uma aproximação segura, uma aproximação lenta, verificar qual é o comportamento da aeronave. Isso tudo é muito importante, né, pessoal? Bom, então aqui a gente falou da parte de dinâmica de voo e controle, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre os efeitos aerodinâmicos. Então, efeitos aerodinâmicos, né? A gente vai fazer algumas considerações sobre a aerodinâmica que são muito válidas, né? Principalmente quando nós temos aí duas estruturas totalmente diferentes com relação ao seu comportamento aerodinâmico. Primeiro, a complexidade estrutural das arquiteturas que a gente tem disponível, pessoal. Primeiro é a arquitetura multirotor, né? A arquitetura de um multirotor, é a arquitetura que a gente está vendo aqui à esquerda, e a arquitetura direita de um asa fixa. A gente já observa de início que os multirotores eles são muito mais complexos na sua arquitetura, na sua estrutura, né? Você tem primeiro mais de um motor, você vai ter obrigatoriamente mais de um dispositivo de controle de velocidade, né? Um dispositivo eletrônico que é o ESC, que é um ESC para cada motor. Você vai ter nos multirotores uma corrente muito maior de trabalho, porque você tem mais de um motor, né? Então o seu consumo ele vai ser bem maior do que um consumo de asa fixa. Porém, isso vai interferir drasticamente na autonomia? Nem tanto, tá, pessoal? A gente vai ver isso mais adiante. Nem tanto, nem sempre isso vai interferir assim tão drasticamente na nossa autonomia de voo, né? Porque os multirotores conseguem carregar muito mais peso do que os equipamentos de asa fixa. Vamos voltar aqui e observar mais alguns tópicos, né? Aplicabilidade. Bom, o multirotor, como a gente viu os dois vídeos, né? Uma aplicação para multirotor e uma aplicação para asa fixa. Já deu para a gente observar bastante a diferença de aplicabilidade entre cada estrutura. Os multirotores, quando você necessita de uma captação de imagens mais detalhada, uma captação estática, por exemplo, você vai utilizar um multirotor porque o asa fixa não vai lhe permitir essa funcionalidade. O asa fixa ele vai passar sobrevoando a área e captando, né, de forma mais dinâmica ali as imagens, certo? Então, aplicações de mapeamento,
né, você pode fazer com ambas as estruturas. Aplicações de inspeção de torres, por exemplo, é multirotor, né? Inspeção e monitoramento de áreas preservadas, áreas de preservação ambiental, você pode fazer com ambas as estruturas, as arquiteturas também, sem problema. Bom, autonomia. Muito se cogita sobre a questão de que os multirotores não têm tanta autonomia quanto os asa fixa. Porém, pessoal, isso não é totalmente verdade, né? Nós mesmo temos um projeto aqui de um multirotor que ele voa mais do que 60 minutos. Enquanto a gente vai ver por aí muitos asa fixa que não voam mais que 60 minutos, né? Então isso vai variar muito, né, do tipo de arquitetura, do tipo de estrutura que você planejou, que você projetou, né, da sua aeronave, e do tipo de aplicação, né? Se você tem ali um multirotor, por exemplo, para voar mais de 1 hora, ele vai ter aí no mínimo 7 kg de peso, tá? Um asa fixa que voa entre 40 minutos e 60 minutos, ele vai pesar talvez a metade disso. Então são considerações a se fazer, né, antes de você partir aí para a atividade que é o seu foco. Velocidade. Também hoje em dia a gente tem essas arquiteturas de forma muito equiparada nesse aspecto de velocidade, tá, pessoal? Esse multirotor, por exemplo, da nossa imagem aqui, né, o Vortex, ele atinge aí, dependendo da controladora e da programação, mais do que 100 km por hora. Isso já teste comprovado que nós fizemos, né? Ele atinge mais do que 100 km por hora, óbvio, na velocidade máxima, né, dos motores. Agora, uma velocidade de tráfego bem tranquila, ele consegue atingir aí 60, 70, 80 km por hora, em velocidade constante de tráfego, sem problema nenhum. Um asa fixa chega também aos seus aí, 40, 60 km por hora sem esforço, ou seja, você observa que é muito semelhante, né? Hoje, dependendo da arquitetura, você tem projetos aí de multirotores que se assemelham muito com relação à autonomia, velocidade, né? E isso torna a aplicabilidade também muito parecidas. Captação de imagens, a gente já falou, né? A captação de imagens estáticas tem que se utilizar o multirotor por motivos óbvios, né? Ele fica parado no ar, ele fica em posição estática, e o asa fixa não fica, né? Mas eu vou fazer um serviço de mapeamento, eu tenho que utilizar um asa fixa obrigatoriamente? Não, negativo. Você pode utilizar um multirotor e fazer um serviço de excelência, tá? Manobrabilidade. O multirotor ele já tem essa manobrabilidade muito similar à dos helicópteros, né? Ele tem movimento de yaw, que é o giro no próprio eixo, movimento de roll e pitch, né, que é o giro esquerda, direita, frente e trás, e o altitude, que é controlado através da aceleração de cada motor, ou melhor, de todos os motores aí, certo? Já o asa fixa, não, ele tem aquelas manobras típicas de aviões, né? Você move os lemes, né, os flaps, e você vai mover aí a sua aeronave. Pouso e decolagem. Aí eu trouxe alguns vídeos aqui para a gente ver também, que a gente tem que observar o seguinte, pessoal, dependendo da estrutura e da aplicação, né, da área que você vai voar, às vezes você não tem uma área para pouso e decolagem de asa fixa, né, que você requer ali 30 metros, 10, enfim, de 10 a 30 metros, talvez um pouco mais, dependendo da asa fixa. Então você vai precisar utilizar um multirotor que precisa apenas de uma superfície plana ali, né, que dê para acoplar ali o seu tamanho, né? Então aqui é um exemplo de pouso, né, de um asa fixa. A gente observa inclusive que ele já está praticamente com o motor desligado ali, né? Porém a sua aerodinâmica permite que ele voe nessas condições. É um outro vídeo, né? Geralmente eles não têm trem de pouso para economizar peso, ganhar autonomia, então você precisa de uma superfície ali com grama, né? E aqui o asa rotativa e o multirotor. Na verdade esse vídeo não é nem um pouso e decolar, é só uma decolagem, né, com um pouso um pouco desastroso ali, né? Isso a gente vai comentar mais adiante no curso, né, sobre acidentes, etc. Tá? O asa fixa ele não tem uma aerodinâmica favorável, ou de uma forma, o asa rotativa, né, os multirotores. Então
você sofreu qualquer impacto, qualquer problema ali onde ele está desacelerando os motores, ele vai cair, né? Esse aqui é um outro exemplo meio cômico até, né? O sujeito eletrocuta ali o seu drone, mas é mais para a gente observar que essa diferença de aerodinâmica deve ser considerada sempre, tá? Porque vai variar de acordo com o tipo de aplicação que você vai precisar. E aí esses acidentes aqui, pessoal, a gente vai comentar mais adiante no curso, tá? E comentaremos aí sobre possíveis causas, né? Procedimentos de segurança e etc.